hoje sobre os programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Tudo bem? Boa noite, Dr. Lídio. Seja bem-vindo a essa live e nós vamos fazer uma espécie de pinga-fogo. Nós vamos ver quais são os aspectos positivos, aspectos negativos, que você, as suas experiências. No fundo, a gente vai registrar aqui na nossa conversa as experiências que, em geral, a gente tem tido boas experiências, mas também a gente tem que aproveitar as dificuldades, sobretudo os obstáculos, aquilo que mais se interpõe a esses projetos, porque não é fácil também a gente dedicar tempo ao estudo, né, ao aprofundamento. Aqui nós temos já a presença do Lucas, que entrou agora há pouco. Vocês, se quiserem, vocês anotam alguma coisa. E depois tem uma outra pessoa que também acenou aqui e nós vamos começar. Eu queria, como não lembro todos os hospitais que você trabalha, eu sei que o Dr. Lídio, ele é cirurgião oncológico e tem uma formação assim bastante extensa. Ele podia comentar um pouquinho do seu, enfim, brevemente, do seu currículo, porque eu tenho o perigo de cabeça errar muita coisa. Então, eu prefiro garantir que ele mesmo já diga, porque também faz parte, né, dos nossos projetos, a todo tipo de profissionais que buscam esse desenvolvimento. Ok. Ok, boa noite, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. De estar aqui compartilhando um pouco, né, da experiência com essa mentoria. Então, só resumindo, eu me formei na Universidade de Pernambuco em 2010 e fiz residência em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e em cirurgia oncológica no Hospital de Câncer de Barretos, na Fundação Pio XII, no estado de São Paulo. E mais um ano lá nesse hospital fiz uma pós-graduação em cirurgia hepatobiliar avançada e na sequência trabalhei um tempo no Hospital do Exército aqui, tenho experiência também em medicina de emergência, mas atualmente me dedico somente à cirurgia oncológica, né? Em 2 hospitais públicos, o Hospital Barão de Lucena, ligado à Secretaria Estadual de Saúde, e um hospital da Universidade de Pernambuco, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né? E além disso, na rede particular também, principalmente na rede DOI, no Real Hospital Português. E aí, Lídio, desculpa chamar Lídio direto, é doutor Lídio, então, pelo que o pouco que te conheci, né, nas nossas conversas, vejo assim que também, mais ou menos, ocorre na vida de muitos médicos, né, uma vida bastante, com muita atividade, né, porque, vamos dizer, são profissionais muitíssimo requisitados. Como é que apareceu, assim, esse vislumbre, né, de procurar uma mentoria, porque em geral o tempo é o recurso mais escasso que parece que ocorre na vida dos médicos que estão com uma boa formação e que têm muito prestígio, né, na própria área de atuação. Como é que você resolveu essa equação? Como é que foi? Primeiro que me levou a procurar mentoria, né? Porque eu já observava desde de algum tempo que me faltava talvez seguir algo que me fundamentasse melhores decisões. Então a gente no dia a dia vive entrando em dilemas e tomando decisões e assim como a gente faz, por exemplo, para dirigir um carro, a gente analisa, faz um checklist no carro. Eu estava percebendo que na correria a gente praticamente fazia como se fosse pegar um carro, andar, e sem fazer revisão do carro, sem fazer um checklist, e a gente acaba esquecendo, né? E eu percebi, aí quando eu fui vendo outras lives suas, eu fui vendo, acompanhando também nas redes sociais, fui percebendo que acho que seria algo fundamental para a minha vida profissional e pessoal também. Claro. E arrumar tempo é o tempo que a gente, como eu falei, a gente tem que parar o carro em algum momento para fazer revisão. Então, além de checklist diário, exato. Nesta semana tive dois mentorados que tiveram situações que tive que usar uma figura, né, que é muito comum
para quem está trabalhando nessa área, que nós temos que manejar, é como se fosse um malabarista, que temos que manejar algumas dessas bolinhas. Algumas delas são de borracha, mas tem uma ou outra que não são bolinhas que caindo pode até, enfim, não racham, não quebram, mas temos algumas bolinhas que são de vidro. E, em geral, o que ocorre é que há coisas que só dão o sinal, é a saúde mental, não é? Gente com depressão, então, nessa semana, tive situação com a pessoa abre 5.000 frentes de trabalho. Eu digo 5.000 para exagerar um pouco, e, enfim, pela hipérbole, mas não conseguiu medir. E também, então, a questão da saúde e a questão da família, né? Não sei. Então, esses temas são temas importantes que levam a gente a não refletir muito bem, porque parece que tudo é bolinha de borracha, né? Exato. E acho que algo, justamente isso que eu percebi nessa mentoria, uma coisa que você colocou agora, né? A gente focar no que é importante e ainda não é urgente, né? Isso é martelando com certa frequência para que não se torne urgente, porque parece que a gente vive só no importante e urgente o tempo todo, né? Essa é a impressão que eu tinha, né? E às vezes tem dias que são quase assim. E a gente às vezes eu tento mesmo colocar um pé no freio para analisar o que eu preciso fazer para me antecipar para aquilo não se tornar urgente. Então, só um dos aspectos, né? Um dos aspectos que já tem me sinalizado uma trilha e fazer uma reflexão por onde eu segui, profissionalmente e pessoalmente também. No fundo, essa parada necessária, digamos, para pôr em ordem, né, todos os, digamos, os instrumentos, né, que eles vão se acostumando, vão se desajustando como o automóvel, e também você tem a possibilidade de ter reflexão e análise. Uma das competências que a gente procura desenvolver bastante é a capacidade de autoconhecimento e tomar medidas, né? Como é que você sentiu ou percebeu, enfim, se te ajudou esse processo das mentorias? Porque são 5 ao longo de todo. Você ainda está mais ou menos a 2/3, né, do programa, não? Mas conta um pouquinho a tua experiência, se a coisa é um pouco assustadora ou se a coisa foi fluindo naturalmente. Como é que você lidou com isso? Não, assim, não é assustador nem um pouco, pelo contrário. É um dos aspectos que eu acho que é na série de aulas do 4º módulo, né, que fala do autoconhecimento, mas é algo que permeia, acho que toda a mentoria, porque para fazer uma análise de objetivo e de melhoria em pontos, né, que a gente às vezes tem uma certa deficiência, isso envolve autoconhecimento permanente. Então, não foi algo assustador, acho que foi de muita valia, e desde o começo, embora sejam curtos, né, não é algo que toma muito tempo, né, mas é algo que eu posso usar, e eu percebi, né, acho que essa é a ideia, de forma perene também, né, que não se encerra aqui. Então isso me anima também, que não é algo que se encerra aqui, porque toda aqueles questionários e as avaliações que são me proposto, né, que você propôs fazer, é algo que eu percebi que dá para levar isso continuamente, porque a gente vai afinando e melhorando cada vez mais. Então, confesso, em alguns momentos foi difícil, né? A gente teve que ajustar alguns horários, algumas semanas foi um pouco mais difícil por conta da rotina, mas, como eu falei, é algo fundamental parar, de fato, às vezes até mudar a agenda de alguma coisa para colocar. Estava sendo solicitado para outras funções, não é? Isso, exato. Então, o cúmulo de trabalhos e também funções de gestão administrativa, né? Exato. Que, na verdade, é comum ocorrer que o profissional específico, ele se desenvolve, ganha prestígio naquela área pela sua competência geral, no talento que tem, no conhecimento que tem, destreza que tem para exercer a sua profissão, e ao mesmo tempo também vai se incumbindo de cuidar de pessoas, né? De lidar com gente. E aí também
exige muita dedicação, não é? Para se passar ao mesmo tempo para ter as duas linhas, né? Que é a carreira em Y, uma pessoa pode subir ou pode desenvolver-se na horizontal, aperfeiçoando-se cada vez mais naquela destreza, naquele hábito, naqueles conhecimentos técnicos. Você como é que está lidando com essa questão? Parece que é um dilema corrente, né? Eu pelo menos tenho encontrado. A gente chama de carreira em Y, é aquela pessoa que pode ir crescendo na horizontal, mas também na empresa há uma solicitação para ocupar cargos de gestão, para cuidar de políticas de governo, políticas de empresa, de organização, de hospital, de sistemas de saúde, e a pessoa tem a competência técnica. Você como é que lida com esse tipo de coisa? Enfim, se pode fazer algum comentário. Confesso que não é fácil, né? É desafiador conciliar essa situação, mas eu acho que talvez, por exemplo, agora, depois de ajustes e conversa com a gestão, né, talvez eu tenha encontrado um meio termo. É uma situação em que eu me sinta mais confortável, tanto para estar na assistência quanto para estar na gestão, dentro do que me é possível. Eu creio que agora encontrei um meio termo e acho que é isso. A gente vai reanalisando, vai estudando, refletindo, discutindo. A comunicação com os superiores e também com os nossos colegas é fundamental para ter um feedback, né, de como é que está a nossa atuação e talvez ajudar o posicionamento. Que é como você tinha colocado, às vezes a gente tem forças em algo e a gente às vezes não está aproveitando, e mesmo que tenha um gosto por determinada coisa, né, por mais que me interesse talvez a gestão, não sei se é também isso que vai me realizar, e talvez eu não sei se eu vou aproveitar todo o potencial somente nisso. Então, deu para, por enquanto, está dando para equilibrar essas duas atividades. Eu costumo comentar faz pouco tempo que eu andei lendo algumas referências, né, sobre pessoas e desenvolvimento de talentos. Eu achei curioso que é um grande produtor de conhecimento do lado europeu, austríaco, e tem conhecimento na Alemanha, e investigou a vida de Einstein, e ele descrevia o seguinte, que Einstein, eu não sabia disso, ele adorava tocar violino. Ele diz assim, olha, não se pode confundir o que a gente gosta de fazer, porque nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa gosta de cozinhar, gosta de tocar música, gosta de fazer esporte, gosta de N coisas. Agora, esse autor dizia simplesmente que, como nos esportes, que aquele treinador, professor, já vai vendo a criança desde o começo, aquele lida muito bem com a bola nos pés, aquele outro lida muito bem com a bola nas mãos, aquele é para uma corrida, mas não uma corrida longa. Então já começa a dirigir as pessoas para onde elas têm uma maior inclinação ou facilidade. Aí no caso muscular, intelectual, não que a coisa já esteja predeterminada, mas existem quedas, inclinações, talentos que se revelam muito cedo. Então ele colocava a questão do Einstein no seguinte sentido: ele gostava muito de tocar violino, mas não tinha o traquejo nas mãos, e percebeu desde longe que seria, se fosse um músico, um violinista, seria um violinista medíocre. E independentemente das dificuldades que ele teve com professores, ele era muito bom em física, muito bom mesmo, tinha uma facilidade para a física e matemática. E nisso ele concentrou esforços. Não estou defendendo as virtudes de Einstein ou coisa assim. Um aspecto das qualidades que ele tinha, saber focar nas próprias forças. Esse é um comentário que eu acho que vale a pena ter em conta para aquelas pessoas que vão ver também o vídeo gravado, e aqueles que estão participando, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente dirige, aproveitar a vinda do Dr. Lídio, que ele tem pouquíssimo tempo, ele fez um esforço enorme para estar aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta, aproveitamos aqui, eu faço para ele, só anotar aí. Então, você poderia resumir assim, como é que se dá
o processo de mentoria, para que o pessoal que não está conhecendo ou que vai ver a nossa live logo depois, porque tem gente que vai do Corujão, tem gente que vê logo de manhã, então, pelo menos, o que é que você nota de, enfim, de valia, né? Nessa sequência, como é que foi para você? No processo de mentoria e também nas ferramentas que a gente utiliza, né? Sim. Primeiro, não frustrando talvez quem pense que a mentoria vai dar respostas, porque não vai dar resposta, porque a vida é muito individual, né? Então cada um vai meditar e refletir sobre o caminho que deve seguir, mas vai dar ferramentas de reflexão. É isso que eu tenho percebido para mim, né? Ferramentas e ferramentas inclusive que eu não imaginava. Por exemplo, quando a gente falou um pouco sobre inovação e empreendedorismo, eu não tinha ideia de como é algo tão sistematizado, né? A gente acha muitas vezes que a pessoa tem um tino para empreender e aquele é um talento nato. Não, eu percebi, e aí eu até peguei uma das referências, adquiri um dos livros de referência, né, do Peter Drucker, para em algum momento oportuno lê-lo, e percebi como é algo sistematizado e pode ser desenvolvido. Então, vários, não só a parte dos questionários, né, ou do próprio ciclo PDCA, que é algo para o dia a dia, né, e para ser revisado frequentemente, mas esses exemplos, né, que como você deu agora do Einstein, entre outros, são sempre exemplos que fazem a gente refletir sobre a nossa própria vida e da esperança, né, e não ter aquela mentalidade de derrota, mesmo diante de dificuldades. E às vezes uma dificuldade, uma aparente fraqueza, a gente esquece que tem força para outras coisas. Me lembra muito de Tolkien, né? Frodo, por exemplo, parecia que era muito fraco, e ele mesmo se achava fraco, incapaz, mas não sabia a força que tinha, né? Bastava ele descobrir aquilo ali que ele tinha, alguma coisa ele tinha. Né? Então, acho que é isso, acho que é essa reflexão contínua, cíclica, de reavaliar as forças, as oportunidades que vão surgindo e como eu posso aproveitar isso. Acho que só isso já é um grande pontapé, fora as outras coisas que a gente discutiu, né? Sobre a questão de inteligência emocional, sobre a questão de comunicação, de qualidade na comunicação, mas, como eu falei, é prático, né? Ao mesmo tempo não toma muito tempo, então acho que isso é importante para um profissional que é muito atarefado, porque às vezes a pessoa pode se assustar com um processo de mentoria em que tem que ler textos muito longos. Fica aberto, né? Eu percebi que a sua proposta fica aberta, a bibliografia está aí. Você pode se aprofundar em algum tema. As trilhas, né, de vídeos, né? A pessoa assiste coisa de 1 hora e 15, para 15 dias, né, de assistência de vídeos para cada trilha, mais ou menos, não chega a 1 hora e meia, e depois os questionários, e depois essa matriz SWOT de duplo loop que a gente utiliza para ir por detrás dos problemas, achar oportunidades, não é? Olha, tem uma pergunta aqui do Silvio, que muitas vezes tem comentado coisas da gente e tal, já de longa data. Ele pergunta assim: qual foi a principal ferramenta da mentoria? Que você, no teu julgar, assim, na tua maneira de ver, a principal ferramenta. Ferramenta, instrumento, né? Eu acho que algo que talvez fique mais perene para mim, tanto o SWOT quanto o ciclo PDCA, é algo que marcaram, parece, e é simples, porque eu digo esses dois, porque parece simples e ao mesmo tempo pode ser profundo, né? Isso associado aos questionários, né, que ainda a gente consegue destrinchar de forma mais detalhada, mas principalmente o SWOT e o PDCA foi algo que eu me foquei mais, porque acho que tem que ser simples e prático. Isso aí foi as duas ferramentas que mais assim, me ajudaram. Então, a gente tem uma integração entre assistência de vídeos, que tem os conteúdos clássicos e básicos de cada uma das nossas qualidades. O primeiro módulo fala das metacompetências, que são base para todas as outras, como reflexão e análise, o trabalho em equipe, coisas do estilo.
Depois já entra a qualidade de decisão, qualidade de relacionamento interpessoal, a qualidade de empreender e inovar, a qualidade emotiva ou emocional, inteligência emocional e resiliência, e depois o fecho desse programa, ele envereda pelo conhecimento caracterológico, onde a gente vai fazer um balanço de quais são as nossas facilidades em termos temperamentais, qual é o tipo de inteligência, entre aspas, dominante, enfim, isso daí ainda o Lídio ainda tem que fazer, chegar a essa parte que está quase no final. Ok, então, você pode, não sei se pode ajudar também o Silvio, e também que está entrando agora, para entender como é que a gente, com a matriz SWOT, que é de uso para empresas, né, para o planejamento estratégico, como é que raio se consegue aplicar isso para desenvolvimento de competências ou soft skills? Dá para explicar um pouquinho? Eu vou tentar, né? O que eu percebo da matriz, que ao mesmo tempo é algo simples, né, de se colocar numa tabela, né, que é a análise das forças que a gente percebe e fraquezas, e ao mesmo tempo de oportunidades e obstáculos, né? E acho que fazendo uma análise e deixando isso claro, acho que a gente consegue até alimentar o que a gente tem de força, focar nessas forças, e ajuda talvez a identificar talvez obstáculos que a gente não tinha percebido e que às vezes não são obstáculos. A gente pelo menos pensa que são obstáculos e as forças podem ajudar a gente a ver aquilo ali também como uma oportunidade. Às vezes é um obstáculo meio disfarçado, digamos assim, né? E oportunidades que são verdadeiras oportunidades mesmo. Então, acho que isso serve para várias, pelo que eu percebi, tanto como você colocou, né, para um planejamento empresarial, ou até para um planejamento de uma meta de vida, para alguém que quer desenvolver talvez uma prática de atividade física, né, por exemplo. Então, acho que para traçar vários objetivos, sejam a longo prazo ou a curto prazo, aquela matriz, pelo menos de forma objetiva e visual, ajuda bastante a gente relembrar. Porque, no fim das contas, tem coisas ali que eu percebo que a gente, no íntimo da gente, a gente sabe, mas de forma meio desorganizada. E eu acho que ela ajuda a organizar visualmente, a gente acordar, olhar e ter um norte. Né? Uma diretriz de que aspectos você tem que procurar habituar-se para poder tirar maior rendimento, não é? Exato. O que acho que todos nós, não sei minha opinião, todos nós, e talvez uma ou outra exceção, nós temos que ter hábitos de gestão, de gestionar com o nosso tempo, fazer a gestão da vida familiar. Gestão é o management, né? Não se encontrou uma palavra para traduzir o management, né? Que o management é o manuseio, é como lidamos, a lidação, entre aspas, a lidação com o ambiente familiar, a lidação com a profissão, a lidação com gente, como lidar. E todos nós temos uma interface de lidar com pessoas e também conosco mesmo. Temos que lidar com essas operações. E um princípio da gestão fundamental, parece que há um consenso, é aplicar-se em poucas coisas. É preciso ter foco, porque nós não conseguimos. Quem muito abraça, não é? Que diz, pouco aperta. Nós não chegamos a ter resultado em 5 profissões, em 5 áreas de oportunidade. Nós temos que focar. Daí está a cabeça para a tomada de decisão e enxergar onde é que eu tenho que colocar as minhas forças aqui e agora, né? Para poder tirar o maior partido de uma oportunidade, ou se eu não estou enxergando desses problemas que estão pintando, porque parece que é o seguinte, todo mundo tem todos os dias um monte de problema para resolver. Agora, preciso centrar-se naqueles que interessam mais, ou aqueles que requerem a nossa criatividade, né? Eu acho que é um ponto importante, né? Sim, eu concordo. Acho que, inclusive, essa questão
do hábito, né? Acho que é um ponto importante, é que a gente, entre os hábitos, tem hábitos ruins e hábitos, e o que a gente quer são os bons hábitos, né? Mas Uhum. essa reflexão se faz justamente para a gente ter, acho que até evitar a perda de tempo, né, com certas coisas. Isso pelo menos, acho que não cabe, eu percebo em mim e vejo, quando eu comento com outros colegas, todo mundo faz um meia-culpa também, realmente. A gente se deixa levar, às vezes, por aquele prazer momentâneo, por um vídeo, uma notícia aí que, no fim das contas, é perda de tempo, né? Tem muita notícia aí que leva a curiosidade e a gente pode estar aproveitando para alimentar nosso intelecto com alguma coisa mais útil, né? Inclusive a reflexão sobre nossas metas, rever os objetivos, por exemplo. Uhum. Agora, em geral, quando se fala de mentorias, enfim, a abordagem do marketing ou enfim, de atender necessidades de clientes, pessoas, sempre falam assim, olha, preciso descobrir quais são as dores que as pessoas têm, quais são as dores. E eu, de fato, comecei a pesquisar um montão de dores. A dor da pessoa muito bem formada, bem capacitada, porém o salário baixíssimo. Então o cara já tem uma dor enorme. Não está conseguindo harmonizar a vida pessoal com a demanda de trabalho cada vez crescente, pressões altas, salários baixos, ou tendo que ampliar cada vez mais as suas competências para poder atender as necessidades econômicas da família e coisas desse estilo, né? Outras pessoas falam de dores do tipo ambientes de trabalho tóxicos. Outros falam de um chefe horroroso que mais atrapalha, que é fácil fazer a gestão de pessoas que estão mais ou menos no nosso nível e pessoas subordinadas. O problema é a gestão do chefe, e daí para cima que é preciso gestão, o resto é tranquilo, é um passeio. O problema é dali para cima, e a gente não tem muita competência. Você, como é que está vendo assim, entre as dores mais comuns, frequentes, que você vê que tem gente que às vezes não percebe que a mentoria pode ajudar a esclarecer melhor, não? Essas coisas aí. Como é que você vê isso? Acho que, para mim, principalmente, foi a primeira situação que você colocou antes, que é abraçar menos coisas, e a gestão do tempo de forma equilibrada entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional, né? Eu não vou dizer talvez que eu seja um excelente comunicador, mas acho que no relacionamento em geral não acabo tendo tantos conflitos. É claro que a gente sempre tem, né, às Uhum. vezes um desentendimento aqui e ali, mas acho que não seja talvez o que me chame mais atenção quanto à dificuldade para gerir o tempo diante de vários trabalhos, vários hospitais, e que tem me levado, inclusive, a refletir recentemente, todos os dias, inclusive hoje, né, talvez ter que mudar, focar, talvez em mais tempo em determinado hospital, até para ajudar na organização da vida pessoal, né, e é algo que é uma saída, inclusive, que me incentivou, como eu destaquei esse módulo, que é da inovação e empreendedorismo, que realmente eu me animei com aquilo e eu percebi, não, acho que é algo que, se todo mundo pensasse talvez em empreender em alguma coisa, até o mundo seria, né, a sociedade toda ia se beneficiar um pouco disso, né, porque tem demanda para muitos tipos de serviços. Então, acho que esses desafios que você colocou é a questão da gestão do tempo e equilíbrio de vida profissional com o pessoal que tem mais impactado e que está me ajudando e levando a reflexão como meta, inclusive a médio e longo prazo. Eu sei que a curto prazo eu não Uhum. consigo fazer, né, para amanhã, mas está no meu ponto, na minha visada. A gente fala, o pessoal de marketing, quando está tratando de qualquer tipo de necessidade, fala então de dores, mas também fala de aspirações, desejos. Quando a pessoa que busca um serviço, busca uma orientação, busca um médico, também tem aspirações, não é? Então, dentro daquilo que desejo, né? Desejo de estar resolvido aquele problema, aquela situação,
Nesse campo dos desejos, que você tem algum palpite assim para dar para quem vai assistir, ou quem está assistindo aqui, que já tem outras pessoas que estão entrando aqui, então é só para ter uma opinião tua. Qual que é o desejo que motiva uma pessoa a buscar um desejo para ter essa mentoria? Pode ter dores, então tirar as dores, ou há desejos, aspirações, enfim, de outro tipo? Eu acho que as dores, maiores ou menores, sempre vão existir, né? Eu acho que banir totalmente as dores, mas o desejo, e eu acho que a maioria dos profissionais tem, é o desejo de ser um profissional de excelência. Pelo menos é o que eu penso. Porque eu acho que nada mais doloroso, talvez, do que você fazer um trabalho e se sentir, talvez, medíocre naquele trabalho. Poxa, eu poderia fazer melhor, mas eu não consigo me desenvolver, e às vezes colocar a culpa em terceiros, é na situação, é na minha capacidade. Eu acho que essa mentoria ajuda muito a vislumbrar, né, uma esperança, e que é possível alcançar uma excelência, independente do trabalho que você faça. E às vezes encontrar uma saída, até para baixa remuneração, para dificuldade no relacionamento interpessoal, né, e a suposta falta de capacidade para empreender. Então, acho que isso é algo que pode inspirar, e como vários exemplos, né, aqueles exemplos que a gente comentou, outros exemplos que são citados nos livros que você colocou também, acho que talvez buscar, em resumo, buscar excelência profissional. E que, no fim das contas, buscar excelência profissional leva a uma excelência pessoal também. É uma coisa que está casada com a outra. As virtudes, né, as boas qualidades, como a organização, a ordem pessoal, a humildade, né? Como é importante a humildade para conhecer-se e também lidar com outras pessoas. A importância de descobrir as próprias limitações para se capacitar, e assim vai, não é? Me parece que o autoconhecimento é fundamental para esse ponto de partida de mudança, né? Para você, teve assim algum aspecto, porque a gente quando estuda lá a janela de Johari, há um campo que é um lado um pouco cego, que nós não enxergamos das nossas limitações, defeitos ou insuficiências. Mas na medida que a gente vai recebendo feedback, luzes, a iluminação vai crescendo ao longo do processo de mentoria, a gente começa a identificar áreas que antes não identificava, que é aquela área de sombra. Então aumenta, e em alguns casos há um choque, um choque que pode levar a tal metanoia, que é mudança de ideia, mudança de posição, etc. Para você ocorreu alguma coisa desse tipo, ou foi a maior tranquilidade? Não vou dizer que foi a tranquilidade, acho que foi, mas também não foi algo tão impactante, porque eu tenho um bom feedback da minha esposa, né? Então, ela já dá um bom feedback nesse sentido, ela é muito sincera, né? Então, em relação às vezes às deficiências que a gente não conhece, né? Ou a gente talvez finge não conhecer, ou deixa de lado, né? E tenta, mas assim, acho que aqui eu não consegui esconder, digamos assim, né? Então não chegou a ser talvez um choque, mas assim como você falou, me chamou muita atenção nas forças, né? De focar nas forças, e claro, a gente ia ajustando, afinando o equipamento para também superar as fraquezas. Porque você verifica as forças através daquilo que você faz com maior tranquilidade, maior facilidade. Você põe um papel em frente de uma criança, ela pega um lápis, de repente já está desenhando, desenha tão bem, mas como é que é isso daqui? E a outra não consegue fazer. Então ela já tem ali, por algum motivo, pelo aprendizado que teve, pela inclinação que teve, uma facilidade. Ali tem uma força. É preciso olhar com carinho aquela força. Como aconteceu com o filho de um amigo meu, que começou a fazer, não dava muito certo com a matemática, com o português, com uma série de coisas, sempre problemático, mas com caligrafia, e desenhar e fazer a caligrafia era muito bom. E, de fato, ficou como uma profissão, até ganhou um concurso aí de calígrafo, fez caligrafia para a introdução de algumas das novelas, etc. Então, é preciso descobrir onde é que está distinguir entre gosto, como lá o Einstein,
que adorava tocar violino, mas o negócio dele era física e cálculo, porque ele tinha facilidade para aquilo. E não significa que tendo facilidade ele teria gosto, porque pode ser que tinha... o gosto vem depois do esforço, do sacrifício, pode ser que se alinhe, né? Eu queria comentar uma coisa que foi no final de um curso de pós-graduação, quando eu fiz aquela análise de competências, fazendo gráfico de as notas para cada competência. Um senhor que era gerente de um banco me procurou no final da aula e disse assim: Paulo, queria te comentar uma coisa. Nós tivemos um feedback de uma empresa de assessoria que veio dar um feedback para os gerentes do banco. Eu recebi 3 listas. Ele disse: a primeira lista é muito bacana. A lista é continue a. Então, continue a ser amável com os clientes, a ter isso e aquilo. Então, uma listinha de coisas muito bacana, muito legal. Mas a segunda lista me dizia um trabalhinho para casa, que é e a segunda lista era comece a. Aí começaram a aparecer as insuficiências do cargo, as incompetências, os delays, a falta de entrega de trabalho, etc. Começará. Agora a terceira foi onde ele recebeu a metanoia. Isto é, o choque foi deixe de. Uma coisa muito dura. Deixar de é o desaprender. No fundo, desaprender é se há um vício, há um comportamento que não conveniente, aquilo ali atrapalha todo o trabalho em equipe. Ainda que o trabalho em equipe não é um dogma. O trabalho em equipe é um meio para a gente chegar a ter resultados. Mas pode ser que uma pessoa trabalhe muito bem sozinha, fazendo uma bela de uma experiência e descobrindo o Meson-Pi, enfim, os cientistas que se dão muito bem com a sua ciência, né? Ok. Com relação a esses, vamos dizer assim, os preconceitos em relação às mentorias, porque há muito preconceito. Então, a pessoa, não vai valer a pena e tal. O que você tem alguma opinião sobre isso? Assim, você já expõe aí as suas ideias. Nós não combinamos nada antes sobre isso. Na verdade, eu fico até surpreso me falar que tem esse preconceito, porque eu não, até comentando com alguns colegas, né, foi visto com bons olhos. E porque talvez, acho que pelo meio que eu convivo, né, que é basicamente o meio médico, é muito comum alguém aprender com outro. Então a gente, não só estudante aprende como professor, talvez diferente de outros cursos. O tempo, por exemplo, que eu fiz de residência foi o mesmo tempo de faculdade, né? Foram 6 anos. Então, esse tempo todo, eu tive alguma mentoria. Então, durante todo o tempo de residência, do tempo de pós-graduação, também em cirurgia hepatobiliar, eu tinha um mentor que ia me orientando. Vai por aqui. Olha, a gente não costuma fazer assim, geralmente é por aqui, é dessa forma. A postura que você deve lidar nessa situação é dessa forma. Então é algo que talvez no meio médico, né, e 90% do meu tempo talvez seja com os colegas, então talvez, e é com quem eu comento nessa essa questão da mentoria, não tenha esse preconceito. Realmente eu confesso que não comentei, conversei talvez com outras pessoas, a não ser minha esposa, que também vê com ótimos olhos, e a gente acha que todo mundo, eu acho em algum momento, né, para sua formação pessoal ou profissional, deve ter uma mentoria, porque, como eu falei, né, é algo extremamente válido. Né? E eu acho que para o médico é muito comum por conta dessa vivência já de residência médica, pós-graduação, é um trabalho de mentoria, digamos, claro, com especificidade diferente, mas é uma mentoria, né? É uma preceptoria, né, de residência. Com certeza. Bom, Lídio, nós já estamos chegando ao nosso tempo. Eu gostaria de agradecer aí a presença, né? E também das pessoas que estão assistindo aí. É difícil dizer o nome, porque às vezes estão abreviados aí. Essa live, ela fica gravada no Instagram, no Reels, e eu, se dá tudo certo aqui, depois faço
o download do vídeo e coloco também no YouTube, que tem o canal Paulo Certec no YouTube, que tem lá uma chamada Certec Talks, várias trilhas. Então, para quem quiser, é um canal que visa a formação e a abertura para esse campo das boas qualidades na vida profissional, na vida do relacionamento interpessoal. Bom, então, Lídio, as palavras finais que você gostaria de fazer e já vamos nos despedindo. Isso vai estar gravado, né? Então todo mundo pode... E qualquer dúvida a gente está aí à disposição no direct, né? Quem precisar, quiser fazer alguma pergunta para o Lídio, eu também passo para ele. Então, eu agradeço assim, a oportunidade de estar, acho que, relatando minha experiência com a mentoria, e eu, mais uma vez, reforço que é algo muito proveitoso, e começaram, assim, a ideia começou justamente lá no YouTube, né, quando eu fui vendo o Certec Talks, uns vídeos, né, não de forma sistematizada, mas eu fui vendo um vídeo, outro, aqueles vídeos mais curtos, então foi me dando um insight para começar, e acho que aquilo ali me disse, não, eu tenho que seguir aqui, eu tenho um caminho, e então eu recomendo para quem busca um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, e é algo para levar para a vida, né? Digo, não é algo pontual, né? Não imaginem que é como uma consulta médica, às vezes, que a pessoa vai uma vez, talvez, e não volte mais nunca, não. É aquela consulta médica que você vai levar aqueles conselhos e ficar ainda seguindo aquelas diretrizes, aquela trilha, né? E não é, como eu falei, uma resposta, não vai ter resposta dada. Acho que a resposta vem do autoconhecimento, né? Mas com a diretriz, com um caminho aí a seguir que vai ajudar muito nesse autoconhecimento. Então eu recomendo e agradeço mais uma vez, Paulo, a oportunidade de estar aqui com você. Ok, Lídio, então fica aqui minha palavra final aqui da live. Nós estamos com as lives todas as segundas-feiras. Agora nós vamos fazer uma sequência de convidados, porque eu tenho aí, eu já fiz um contato com um mentorando meu que está na Alemanha, que é um cientista que está em coisas de pesquisas espaciais e coisas na Alemanha. Então, nós vamos ter que ver um horário, mas vai ser, em princípio, às 20h30, na semana que vem. Eu depois comunico tanto no Instagram como lá no YouTube. Ok? Então, grande abraço. Pessoal que quiser entrar em contato pelo direct, e quem tiver animado a, enfim, ter um contato para degustar um papo sobre mentoria, entre em contato comigo, que eu estou reunindo aí algumas pessoas que tiverem interesse para ter um primeiro momento assim, para ver como é que é, ok? Grande abraço, né? Um abraço, Lídio. Até a próxima, tá? Até mais. Boa Tchau. noite. Okay. Tchau. Boa noite. Tchau.